Rádio Gazeta M 890. Entrevista. Estamos na ponta da linha com o Dr. José Flávio Torezan, ele que é cirurgião bucomaxilofacial e vai contar aqui pra gente, será que dá para distinguir o que é ronco e a síndrome da apneia? Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia Renata, bom dia a todos os ouvintes. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. Para a gente começar o nosso bate-papo, aquela pessoa que ronca, o que causa o ronco? Olha, o ronco, ele é causado pela movimentação ou pela vibração dos tecidos da garganta, vamos dizer assim, né? Então o ronco, ele é diferente da apneia. Existem pessoas que roncam e não têm apneia, mas todos os pacientes que têm apneia, eles roncam. Entendi. Agora, uma outra dúvida, doutor. Por que é mais comum os homens roncarem? Então, é mais comum os homens roncarem porque existe uma questão de ganho de peso, né? E o ronco, principalmente com a apneia, ele é mais comum nos homens, ele é prevalente entre os 40 e 60 anos de idade. Agora, na mulher, é muito comum haver ronco a partir dos 50 ou 60 anos de idade, tá? Então, grande parte das mulheres dos 50 aos 60 se queixa muito de ronco, né? Então, é uma grande procura nos consultórios de quem trata ronco e apneia pelas mulheres dos 50 aos 60. Isso se deve por problemas hormonais decorrentes da menopausa. Doutor, e quando esse ronco ele vem um pouco antes nas mulheres, é sinal de algum problema de saúde? Pode ser sinal, sim, de alguma alteração dos tecidos lá da região da garganta, ou quando essa mulher ganhou peso. Então não é uma preocupação, mas se a mulher ganhou peso, ou o homem ganhou peso, isso é fato que vai acontecer, tá? Então, ganhar peso é um problema, não só para ronco, para apneia, mas como para problemas de saúde geral. Então, assim, ganhar peso é uma situação que todos nós devemos estar realmente preocupados, porque isso afeta ronco, afeta pessoas que têm predisposição até a apneia, que é a parada de respiração durante o sono. Isso, muitas vezes, por causa do acúmulo de gordura ou dos tecidos que envolvem a garganta, na base da língua, tá? Então é perigoso. Entendi. Então, eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho melhor agora sobre a apneia. Ótimo. Então, como a gente disse, o paciente que ronca, geralmente, ele pode não ter apneia, mas o apneico, o paciente que tem apneia do sono, ele ronca, tá? Às vezes ele tem um aspecto de ronco, às vezes parece como se ele estivesse engasgando. É muito mais fácil de diagnosticar esses pacientes quando eles são casados ou ele tem um cônjuge. Se ele, homem ou mulher, ele acaba falando, olha, eu observei você dormindo e eu vi que você parece que engasga. Agora, o doente que tem a apneia do sono, ele tem algumas características. Ele dorme bastante e acorda sempre cansado. Está sempre com sonolência durante o dia. Está sempre cochilando pelos cantos. Ronca. Aparece com bastante dificuldade respiratória à noite. Pacientes que moram sozinhos não se queixam disso, mas todos aqueles que têm um cônjuge realmente trazem essa dúvida para a gente, essa questão. Outra questão é a irritabilidade. A apneia aumenta o ganho de peso. Aparecem sinais como hipertensão ou pressão alta, né? Perda da libido, perda do desejo sexual por conta disso, e
muitos lapsos de memória, ou seja, a pessoa está toda hora esquecida. Ela está falando com você, ela fala assim, poxa, o que eu ia falar? Eu esqueci o que eu estava falando. Esses são sintomas que a apneia pode causar ao longo do tempo. Doutor, e a apneia, ela é causada pelos mesmos problemas do ronco? É um ganho de peso? Que aí, o que ocasiona a apneia? Sim. Olha só, o homem dos 40 aos 60, ele está predisposto a ter mais apneia por ganho de peso, por sedentarismo e por fatores genéticos que obstruem a via aérea, ou seja, bloqueiam, né? Diminuem a passagem de ar. A mulher é mais predisponente, é fácil dela ter apneia dos 50 aos 60 anos, como eu disse anteriormente, por razões hormonais, por questão da menopausa. Agora, o que causa a apneia do sono, né? Existem fatores, um dos principais é a via aérea estreita e o engordar. Como eu disse, quando o paciente dorme de barriga para cima e ele está dormindo, a língua e o céu da boca só vão para trás. Isso, quando ele está respirando, não passa o ar. Aí, às vezes, a apneia, que quer dizer bloqueio da passagem de ar, ou então, como eu posso dizer assim, a ausência de respiração, ela é causada por esse bloqueio, tanto da língua quanto do céu da boca. Então, o paciente chega até ficar, Renata, 1 minuto sem respirar durante a noite. Nossa! E de repente, o cérebro dele manda acordar, porque o nível de oxigênio caiu. E o cérebro tem mecanismos que mandam ele acordar. Então, ele tem pequenos despertares. Ele acorda, abre o olho até, se ajeita de novo na cama e volta a dormir. Isso pode acontecer até 600 a 700 vezes uma noite de 7 horas de sono. Você imagina, esse paciente, ele nunca vai entrar na fase do sono que faz ele descansar. Então, ele é um paciente privado de sono. Já é só lembrar de uma noite de sono que você dormiu mal. Como que você passa o dia seguinte? Muito mal. E assim, é um paciente que passa 2, 3, 4, 5, 6 anos com apneia do sono sem tratar. E vai ocasionar, no final, infarto, AVC, que é o derrame, ou mesmo a predisposição por câncer. Isso não é uma coisa que eu estou falando da minha criação. As pesquisas científicas mostram que uma apneia sem tratar, ela leva esse paciente a ter infarto, derrame ou câncer. Olha só, importante aí que o doutor está falando, né? Agora, doutor José Flávio, o nosso querido sonoplasta aqui, o Marcelo Fernandes, ele tem uma pergunta, ele gostaria de saber também se o desvio de septo também pode ocasionar a apneia do sono. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Olha só, o desvio de septo, ele impede a respiração nasal, né? Ele bloqueia a respiração nasal. Quando o nariz fica tapado, atrapalha a respiração e você pode acordar. Mas ele não é responsável pela apneia, né? Então, o desvio de septo deve sim ser operado, deve ser tratado, para que você não tenha bloqueio. O certo é respirar pelo nariz. Mas quando o nariz está tapado, geralmente o paciente respira pela boca e ele vai conseguir respirar. Dessa maneira ele não terá apneia. Porém, quando você respira pela boca, o ar entra muito gelado e geralmente o paciente acorda de manhã com dor de garganta, justamente pelo ar frio que entra. Quando entra pelo nariz, ele é responsável por aquecer esse ar. Quando respira pela boca, você pode acordar com dor de garganta, boca seca. Olha Agora, só. Renata, só complementando uma coisa que eu iria falar, é assim, todos nós, quando vamos tomar aí uma cerveja, um vinho,
uma bebida alcoólica à noite, é normal nós roncarmos, tá? Porque o álcool, ele relaxa as paredes musculares da garganta. Então é normal. Fulano bebe, ele ronca. Isso não é apneia, isso é ronco e é predisponente, é causado pelo álcool, tá? Então não é uma coisa para se preocupar. O álcool relaxa mesmo a musculatura da garganta. Agora, doutor, né, a gente falou bastante, né, do que acontece, as causas, mas a partir do momento que a pessoa identificou, fez os exames, falou assim, olha, realmente tem apneia, como que é esse tratamento? Então, o tratamento, o que não pode acontecer é o paciente que, uma vez diagnosticado, ele não trate a apneia. Isso não pode. É a sentença de morte dele, tá? Então, esse paciente não pode ficar sem tratamento. O diagnóstico é feito através de um laboratório de sono. Existem muitos laboratórios de sono, em hospital, em laboratórios como laboratórios de diagnóstico. Ok, o paciente vai lá e faz um exame com o pedido do médico, chamado de polissonografia. A polissonografia avalia todas as características do sono dele. Então, para confirmar se esse paciente tem apneia obstrutiva do sono, ele tem que fazer esse exame chamado polissonografia, onde ele vai dormir uma noite nesse laboratório de diagnóstico. Ok, diagnosticou. Qual é o tratamento? A apneia, ela pode ser leve, moderada ou grave. O tratamento padrão de eleição é esse paciente emagrecer, que é difícil, tá? Voltar a atividades físicas. Quando eu falo atividade física, eu posso falar um caminhar, por exemplo. Ele tem que sair do sedentarismo, tá? E, juntamente com isso, existe uma máscara que o paciente dorme com um compressor na mesinha de cabeceira, chamada CPAP. É uma máquina que joga o ar para dentro dos pulmões. Ela tem uma pressão, por isso chama CPAP, que é de um aparelho de pressão que joga o ar lá para dentro. Esse é o tratamento de eleição. Junto a isso, se o paciente não se adaptar ao CPAP, ele vai a um dentista especialista em sono e ele pode fazer um aparelho colocado nos dentes para projetar o maxilar inferior para frente. Chama-se aparelho intraoral para apneia, que é muito efetivo, bastante efetivo. E fora isso, nos casos de apneia grave, onde os pacientes não se adequaram ao uso do CPAP, dessa máquina de pressão ou do aparelho intraoral, existe a cirurgia. A cirurgia que nós fazemos é a cirurgia que cura a apneia, realmente cura, tá? Ela é chamada de avanço do maxilar e da mandíbula, né? É uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia ortognática, que o dentista bucomaxilofacial, que é o especialista em cirurgia bucomaxilofacial, realiza. Então, ele puxa os maxilares para frente, junto com uma muito boa técnica cirúrgica, puxa isso para frente e aumenta o espaço, né, lá atrás da garganta. Essa cirurgia, Renata, ela é espetacular, mas de cada 20 pacientes que vão ao consultório, 1 ou 2 eu opero. Por quê? Porque não é uma cirurgia simples, né? O paciente precisa ter uma apneia grave, ele precisa já ter emagrecido, ele precisa ter, geralmente eu gosto de indicar esta cirurgia para aqueles pacientes que têm o queixo para trás, sabe? Certo. O queixo muito para trás. Então, eu sei que a cirurgia dele vai melhorar absurdamente a qualidade de vida dele, o sono, né, e a respiração dele. Olha só,
Excelente bate-papo aqui com o Dr. José Flávio Torezan, que é cirurgião bucomaxilofacial. A gente conversou bastante aqui sobre sono e apneia, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? E a gente tem que encerrar esse bate-papo, porque eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Dr. José Flávio, muito obrigada pela sua participação e espero contar com a sua participação aqui mais vezes no nosso programa. Que bom, Renata. Eu agradeço a você pela participação, agradeço aí a todos os ouvintes e quero deixar um recado, né? Procurem emagrecer, procurem estar dentro do seu peso. Isso é saudável. Eu também procuro, viu, Renata? Não é uma coisa que é fácil, não. A gente sobe um pouquinho de peso, os problemas de saúde aparecem. Então, emagrecer com saúde. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Nós conversamos com o Dr. José Flávio Torezan. Gazeta